tempo do Advento é um tempo de graça. Um tempo de graça que funciona na vida da igreja como um itinerário espiritual que nos prepara para celebrar o mistério do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Tempo que a igreja nos oferece. Esforço que é necessário de nossa parte para bem nos preparar para celebrar a festa do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus feito carne. As nossas quartas-feiras serão uma oportunidade, entre outras, para a preparação do Natal. Cada quarta-feira, nesse mesmo horário, nós nos encontraremos para, com um breve tempo de oração e de meditação do mistério de Cristo, nos prepararmos para o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse ano, nós decidimos nos inspirar da obra de Johann Sebastian Bach, como motivação para essa preparação para o Natal e a nossa reflexão. Eu quisera então agradecer a todos que nós veremos depois desfilar nos créditos que lhes serão atribuídos, a todos que têm contribuído com essas nossas quartas-feiras. Quisera agradecer a você que decidiu participar e se esforçar por se preparar e preparar a sua família para o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a todos, que Deus nos possa dar a motivação necessária, o ânimo necessário para nos prepararmos, não obstante a pandemia, nos prepararmos com alegria para o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. A grande mensagem do Advento, a grande expectativa que nós somos chamados a viver é essa: Deus vem a nós. A preparação nos dispõe para reconhecer e acolher o Senhor, que continuamente vem ao nosso encontro. Por favor, não deixem de participar, não deixemos de estar juntos a cada quarta-feira, nesse mesmo canal, rezando juntos e nos preparando em comunidade para um Natal do Senhor. O pequeno livro do órgão, Orgelbüchlein, escrito quando Bach trabalhou na corte de Weimar entre os anos de 1708 e 1717, compõe-se de 46 peças para o desenvolvimento do organista, não apenas na parte técnica, tem um cuidado que ele diz que também vai desenvolver a técnica do pedal, mas que posteriormente muitos organistas e musicólogos concluíram que a pedagogia encerrada no Orgelbüchlein vai muito além da simples parte técnica, que Bach consegue ensinar, consegue propor o desenvolvimento não só musical para estes jovens organistas, mas principalmente da compreensão do que vem a ser o ano litúrgico, do que vem a ser a música sacra, a música que integra e que eleva o espírito do fiel, potencializando a vivência religiosa. São 46 peças, sendo que 33 delas obedecem o desenrolar do ano litúrgico. Começando então no Advento, depois Natal, Ano Novo, Epifania, Quaresma, Páscoa e terminando em Pentecostes. Os outros
que compõem os 46, tirando esses 33 dedicados ao ano litúrgico, são peças que tratam também de temas espirituais, sem dúvidas, mas não estão atrelados a estas celebrações da igreja. O primeiro coral que ouviremos hoje saúda o nascimento de Jesus e de uma maneira muito amorosa, muito agradecida. O hino do século XI, Grates Nunc Omnes, que era cantado na missa de Natal, justamente, foi recolhido por Lutero, que trabalhou então as estrofes todas deste hino, mantendo basicamente a mesma melodia. Na primeira estrofe temos: Louvado seja Jesus Cristo, pois nasceste como homem de uma virgem, e isso é verdade. Por isso alegra-se uma hoste de anjos, Kyrie eleison. Olhando alguns detalhes na partitura, vemos que na pauta superior, as notas circuladas em verde são as notas da melodia coral que é cantada por toda a comunidade. Aqui Bach vai fazer ornamentações, vai fazer um trabalho de embelezamento, de uma certa maneira, das movimentações da melodia coral, e ela segue neste plano mais agudo. Então ela é facilmente perceptível, audível, porque justamente quando a melodia está na camada mais aguda, ela é mais absorvida pelos ouvidos. Circulado em vermelho, nós temos um motivo bastante interessante. O motivo, a gente diz assim, um grupinho de notas, uma configuraçãozinha. E ele está no pedal, né? Então vejam, a gente vai ter duas notas que fazem uma descendência muito rápida, muito abrupta. Tó-tó, tó-tê, tó-tó, tó-tó. Saem de uma região médio, grave, vai para muito grave. Isso dá a sensação de uma queda. A vinda de Jesus é normalmente descrita com mais vagar, com uma suavidade. Aqui nós temos uma queda abrupta. Abre a possibilidade de pensarmos na queda de Adão, pois justamente Jesus vem, né, para nos resgatar daquele pecado. Por isso, essa ideia neste baixo aqui de já trazer histórica e teologicamente a ligação de Jesus, da vinda de Jesus com Adão. E aí Bach vai fazer, ao contrário, vai fazer pelos trabalhos de contraponto, vai fazer também que tenha uma brusca ascendência, depois de novo a descendência, enfim, aí são variações musicais que um compositor da qualidade dele vai desenvolver como variação.
coral Der Tage, der ist so freudenreich, neste dia que é tão rico de alegria, também tem sua origem em um hino latino do século XIV, muito cantado na missa de Natal. Lutero recolhe este hino e faz uma transcriação, quer dizer, uma tradução com acréscimos, e as estrofes não só saúdam, celebram e agradecem, mas também retomam o anúncio que o anjo vem fazer aos pastores, faz menção à luz que os envolveu e conta também que eles foram a Belém e que todos ficaram alegres e encontraram então a criança envolta em fraldas, assim como o anjo lhes tinha dito, louvaram a Deus do reino dos céus, deram graças, enfim, aqui o texto localiza esse anúncio, esse momento, de uma maneira também muito próxima, uma vivência de muita intimidade, de uma certa maneira. E no nosso prelúdio para órgão, nós temos mais uma vez a melodia coral executada na camada mais aguda. Então esta estratégia é bastante desenvolvida por Bach, justamente porque quando o coral não é muito ornamentado, o fiel pode cantar, seja concretamente ou na memória, uma espécie de canto silencioso. Ele vai viver este coral, vai viver este texto a partir da memória, da melodia que ele tem internalizada e que ele sabe o conteúdo do texto. Temos o motivo da alegria, aquelas notinhas rapidinhas, tá, 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 o tempo todo, claro, porque estamos falando desse dia que é tão feliz, que é tão alegre. É um coral marcado pela energia do nascimento de Jesus e em relação à construção deste coral, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um procedimento bastante comum e retoricamente muito eficaz. Então, se olharmos aqui o nosso slide, vimos que tem uma estrutura tripartida que tem A linha e B. Isto significa que eu tenho uma melodia, que a gente chama de A, depois a sua repetição, por isso a linha, e depois uma outra melodia, que é o B. Ou seja, a primeira grande frase, neste dia que é tão rico de alegria para todas as criaturas, eu canto com a primeira melodia. A segunda frase do texto, o Filho de Deus do reino dos céus sobre a natureza, eu canto sobre a mesma melodia. E depois, para eu cantar a parte final, que é uma conclusão, eu tenho uma melodia nova não, outras notas. De uma virgem nasceu, Maria, tu foste escolhida para que fosses mãe. O que aconteceu de tão fantástico? Então vejam, eu posso, nesta estruturação, sobrepor os conteúdos do texto usando a mesma melodia. Eu unifico o conteúdo e a vivência, o principal é a vivência. Eu vivo simultaneamente o que me diz o texto da primeira,
e da segunda frase na simultaneidade. Então vejam, neste dia que é tão rico de alegria, o Filho de Deus do reino do céu, para todas as criaturas sobre a natureza, eu tenho esta sobreposição de vivências por meio da repetição da melodia. E se olharmos o alemão, veremos que isto é tão explícito porque as rimas trazem a sonoridade, a conjunção da mesma sonoridade. Nosso último coral de hoje se chama Vom Himmel hoch, da komme ich her. Das alturas do céu, ou do alto do céu, eu venho aqui. Escrito por Lutero, tem 15 estrofes e foi baseado no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículos 8 a 18, que é justamente o momento em que o anjo vem dar a boa nova. Então, a primeira estrofe já nos coloca na cena. Das alturas do céu eu venho aqui.
eu trago a vocês uma boa nova. As boas notícias que trago são muitas. Sobre isso eu quero cantar e falar. Então, para Lutero, o anjo ou a pessoa que traz uma boa nova, além de falar, ela canta, justamente porque traz a dimensão do afeto, da vivência emocional. E sabendo que esta boa nova vai deixar todo mundo muito feliz. Então, a expressão máxima vai ser o canto. Nas edições que nós vemos aqui, séculos XVI, lê-se o seguinte: uma canção infantil de Natal sobre o menino Jesus. E aqui ele cita também, ele diz, né, que é o capítulo 2 do Evangelho segundo São Lucas. E vamos nos lembrar que a educação infantil para Lutero era pedra fundamental na formação de um ser humano sensível, e nessa educação a música tinha um grande papel, né? Então, essa ideia de ser uma canção infantil seria não só para estas crianças, mas uma canção para o menino Jesus, sobre o menino Jesus, sobre o anúncio, enfim, várias possibilidades de interpretação, de leitura. Confirmando a alegria que esta notícia nos traz, lemos na 14ª estrofe o seguinte: para que eu esteja sempre feliz, para pular, dançar e cantar, sempre livre, o verdadeiro acalanto com o ânimo do coração, esta doce canção. Então, a amorosidade, a relação que a gente tem com um bebezinho ou com uma criança é explorada em função dessa ideia de uma intimidade, de vivência, de uma proximidade muito amorosa. E o nosso prelúdio coral vai trazer a melodia coral no soprano, com muitas ornamentações, às vezes vai ser confundida com outros desenhos, aqui ela já está mais misturada, vamos dizer, nos arabescos, mas ela é perceptível. E o que nós vamos viver em termos de desenhos musicais são movimentos ascendentes, descendentes, o tempo todo. Isto não para em nenhum momento. Esta peça tem nas direções ascendente e descendente das ideias musicais a sua energia, a sua alegria expressa. No final, temos uma grande descendência, quase que uma ideia de confirmação do primeiro verso, né? Das alturas do céu, ou do alto do céu, eu venho aqui. E aí ele fecha, então, este prelúdio coral com a grande descendência.
É a nossa terceira quarta-feira em preparação para o Natal do Senhor. Nós intitulamos esse itinerário para o Natal de esperança e resiliência, o advento de Jesus Cristo. Recentemente, o Papa Francisco determinou que o ano de 2021 seja o ano dedicado a São José, o ano de São José. Hoje, nosso terceiro dia de preparação para o Natal do Senhor, quisera dedicar uma breve reflexão sobre essa figura silenciosa e fundamental na história de Jesus. São Bernardino de Sena, nos seus sermões de São José, diz o seguinte, abram aspas, José foi escolhido pelo Pai Eterno para ser o guarda fiel e providente dos seus maiores tesouros, o Filho de Deus e a Virgem Maria, e cumpriu com a máxima fidelidade a sua missão. Consideremos São José diante de toda a Igreja de Cristo. Acaso não é ele o homem especialmente escolhido, por quem e sob cuja proteção se realizou a entrada de Cristo no mundo de modo digno e honesto? Se, portanto, toda a Santa Igreja tem uma dívida para com a Virgem Mãe, por ter recebido a Cristo por meio dela, assim também, depois dela, deve a São José uma singular graça e reverência. Ele encerra o Antigo Testamento. Nele, a dignidade dos patriarcas e dos profetas obtém o fruto prometido. Mas ele foi o único que realmente possuiu aquilo que a bondade divina lhes havia prometido. Fechem aspas. Meus irmãos e minhas irmãs, habitualmente São José é esquecido da nossa reflexão quando nós nos preparamos para o Natal. Ou dele se diz en passant. Ele e sua missão serão objetos, como eu disse, da nossa meditação de hoje, nesta noite, a terceira de nosso itinerário para o Natal. Eu lhes recomendo lerem em casa Mateus 1, versículos 18 a 25. É sobre esse trecho do Evangelho que eu farei a minha reflexão. Trata-se aqui, nesse trecho do Evangelho que eu indiquei, da missão de José, em que a geração de Jesus é o centro. O que é posto em evidência é o nome de Jesus, que aparece em inclusão no início e no fim da nossa perícope. A importância do papel de São José consiste no fato de que ele tem por tarefa inserir o Filho unigênito de Deus na linhagem dos ancestrais de Israel. Nós poderíamos ainda nos perguntar qual é o papel de José na encarnação do Filho de Deus. O versículo 19 do capítulo 1 do Evangelho segundo São Mateus nos informa
que José era um homem justo. Ele se inquieta não acerca da virtude de sua noiva. Certamente, São José não tem qualquer dúvida acerca do procedimento e do caráter de Maria, prometida em casamento a ele. Pois é em outro plano que o texto de São Mateus o situa. O que inquieta José é a relação com a criança e a sua missão em relação ao Filho unigênito de Deus. Se o texto do Evangelho faz questão de dizer que José é justo, ele o faz no sentido em que José busca preservar Maria através de uma situação ou de uma decisão de clemência. Não queria difamá-la publicamente, diz o nosso texto. Essa atitude de José revela não somente a sua sabedoria e o seu autocontrole. José é um homem sábio, é um homem que sabe autocontrolar-se. Mas José é ainda um homem benevolente, sinal de misericórdia generosa e magnânime. Para a comunidade mateana, preocupada em aprender o sentido teológico das coisas, dizer que José é justo é afirmar que ele sintetiza, de certo modo, em sua pessoa, a atitude dos justos do Antigo Testamento, no sentido em que Noé caminha com Deus, ou então no sentido em que Abraão creu no Senhor. Assim como Deus enviou a José em sonho os seus anjos, Deus também, meus irmãos e minhas irmãs, sempre nos envia seu anjo para ele nos mostrar em sonho como nosso caminho continua. O anjo do Senhor sempre aparece quando em nós está nascendo algo novo, quando vamos nos aproximando mais do sonho original de Deus. Para que a criança divina possa crescer em nós, são necessários o anjo, o mensageiro de Deus, a testemunha. É necessário o sonho, isto é, a revelação de Deus que ultrapassa a nossa inteligência. E ainda é necessário a obediência. Quando José acordou do sono, diz o Evangelho, ele fez exatamente o que o anjo havia dito. Obediência, audire, quer dizer exatamente isso, escutar e realizar o que se escutou. Isso faz de José, para a tradição bíblica, um homem justo. Quando isso acontece, quando esses três elementos estão presentes, o anjo, o sonho e a obediência, aquilo que Deus promete se encarnará em nós e nos impregnará, não é, da vida de Deus. Nós seremos
também portadores da vida de Deus. Peçamos, ao Senhor, por todos nós, por todos aqueles que de coração sincero se preparam para a celebração do mistério do Natal do Senhor. Peçamos por todos nós a graça de sonharmos, a graça de deixar Deus agir em nós, a graça de acolher em nós o mensageiro de Deus que se comunica e vem a nós por tão diferentes meios. E peçamos ao Senhor que nos conceda a graça da obediência, da escuta. Aliás, essa é uma característica fundamental da Sagrada Família de Nazaré, de José, Maria e Jesus. Os três são obedientes. De Maria também se diz que ela diz ao anjo que a ela anuncia o nascimento de Jesus: faça-se em mim segundo a tua vontade. E Jesus, muito mais adiante, já na sua vida adulta, vai dizer: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Quando essa disposição existe em nós, o que Deus quer, o sonho de Deus se realiza e nós somos então reflexos da luz divina. Que a intercessão de São José nos alcance de Deus a graça da obediência, a graça da escuta, a graça da disponibilidade à vontade de Deus. Amém. Uma boa noite a todos.